Oi, boa tarde. Bem-vindos mais uma e pela última vez ao curso Lab Vivo, oferecido pelo Instituto de Química da USP. Essa é a nossa terceira e última aula do curso e foi um caminho bastante interessante que a gente percorreu até agora. Esse momento vai ser em que a gente pensa um pouco sobre o trajeto que a gente percorreu até aqui e faz um fechamento das conclusões acerca das hipóteses que a gente levantou, dos experimentos que a gente fez, e por fim, a gente retoma um pouco da primeira aula a respeito do vídeo com o suposto método preventivo contra o coronavírus, e chega com uma conclusão, afinal de contas, sobre a veracidade das informações daquele vídeo, sobre as consequências de sua circulação, sua divulgação, seu compartilhamento, e por aí vai. A nossa premissa, desde a primeira aula, era a seguinte: a gente teria essa peça de desinformação, esse vídeo, em que tem um homem na casa dos seus 50 anos de idade, falando em sua própria casa sobre um suposto método preventivo contra o coronavírus que ele próprio conhecia e que ele recomendava para todo mundo, que consistiria basicamente em pegar algumas colheres de bicarbonato de sódio, adicionar água, aquecer essa solução e aí inalar os vapores dessa solução que supostamente conteriam bicarbonato de sódio, que por ter supostamente um valor de pH entre 15 e 20, derreteria o vírus, uma vez que o pH do vírus está entre 5 e 8. A partir dessa informação, a gente teve como ponto de partida o uso do método investigativo, que foi o que a gente, desde a primeira aula, conversou a respeito, para poder colocar à prova o que é dito no vídeo, certo? Então a gente teve uma atitude de pesquisa, uma atitude de curiosidade, uma atitude de investigação científica em torno desse vídeo. Como a gente estudou o método investigativo, ele é composto por algumas etapas. Etapas essas que a gente exemplificou com o exemplo do Francesco Redi e que a gente comentou bastante a respeito ao longo do curso todo. Então, com base na primeira questão respondida por você para a aula de hoje e com base no percurso que a gente realizou até aqui, a gente pode, será que, estabelecer mais ou menos quais foram as etapas que nós utilizamos e o que a gente analisou em cada uma dessas etapas? Então, vamos lá. Como a gente bem viu, o método investigativo ele consiste, primeiramente, em uma observação. Um fato que acontece, uma peça de informação que você se depara e aquilo te faz duvidar, aquilo te faz questionar. Enfim, você acaba tendo uma posição curiosa a respeito desse fato. O nosso fato aqui foi o vídeo com o método preventivo contra o coronavírus. Essa foi a nossa observação. A gente viu esse vídeo e a partir dele a gente foi para a segunda etapa, que foi estabelecer algumas perguntas para esse vídeo. Então, para a gente estabelecer algumas dessas perguntas, primeiro de tudo, a gente teve um trabalho de contextualização. A gente pensou um pouco sobre as fake news na atualidade, a gente viu algumas definições, por exemplo, do dicionário da língua inglesa Oxford, e a gente também analisou algumas características dos elementos do discurso persuasivo, do discurso de convencimento. Tudo isso para fomentar a criação de uma pergunta em relação a esse vídeo. Então, que pergunta a gente fez? Nossa pergunta foi: será que esse vídeo traz informações cientificamente verdadeiras, cientificamente embasadas e validadas? A partir dessa pergunta, a gente a desmembrou em pedaços um pouco menores, em hipóteses, que seriam perguntas com algumas suposições. E aí, nessas hipóteses, a gente verdadeiramente quis analisar o teor científico do discurso do orador do vídeo. As nossas hipóteses foram três. Duas delas nós conseguimos trabalhar aqui por meio dos experimentos e a terceira
foi posta à prova por vocês por meio de uma das atividades entre a segunda aula e essa. Então vamos lá assistir ao vídeo novamente. Pessoal, é o seguinte, aqui eu vou ensinar um truque para todas as pessoas fazerem em casa. Eu estou falando da Covid-19. A Covid-19 é um vírus que tem um pH entre 5 e 8. Essa é a fala que embasa a nossa primeira hipótese, certo? A pergunta que a gente faz a partir daí é a seguinte: o nosso orador disse que o pH do coronavírus é entre 5 e 8. A pergunta que nós fizemos, a hipótese que nós formulamos foi a seguinte: mas será que o pH é uma propriedade intrínseca das substâncias, dos materiais, ou nesse caso de um ser, de um vírus? Ou será que o pH é uma propriedade de alguma outra natureza? É um vírus muito fácil de matar ele. Muito fácil, muito simples. Só que ninguém fala para ninguém. Por que não fala? Porque não gera renda. Os médicos não falam. Enfim, os governos não falam. Eu vou ensinar para vocês o que eu faço todos os dias. Esse vírus, isso que eu vou ensinar agora, derrete o vírus em segundos. Esse segundo momento do vídeo é propício para algumas outras observações. Com base no que a gente estudou na primeira aula e no exercício resolvido por vocês, a gente percebe que nessa fala do orador existe muito do apelo às emoções do público, quando ele diz que não gera renda esse método de prevenção e por isso que o governo e as instituições escondem ele da gente. Além disso, quando ele diz que ele próprio conhece esse método e vai ensiná-lo para a gente, existe o elemento do apelo à autoridade. E por fim, de agora em diante, com base nesse gancho sobre o vírus ser derretido, ele vai começar o apelo à lógica, trazendo diversos elementos característicos do discurso científico para poder embasar o que ele está dizendo. Observe o que eu vou fazer aqui, ó. Vou pegar 2 copos americanos de água, 2 copos, ó. Olha bem, pessoal, muito simples. 2 copos americanos de água. Bicarbonato de sódio. Bicarbonato de sódio. Compra em farmácia, em supermercado. No atacadão custa R$7 o quilo. Muito barato. Vocês vêm com isso aqui, ó. E pega essa colherzinha que você também compra em farmácia. É a medida mais certa, mais fácil. E coloca aqui junto, ó. Ó. Simples assim. Aí você vem aqui, ó. Você vem aqui. Põe pra ferver. Enquanto ferve, vou falar sobre o problema. Se o pH é de 5 a 8 do corona e o nosso pH sanguíneo é 7,35, 7,45 mais ou menos, é muito fácil da gente adquirir esse vírus. Muito fácil, ele cola fácil na gente. Então o que devemos fazer? Coloca o bicarbonato na água. Quando o bicarbonato começar a evaporar, começar a ferver a água, ele vai evaporar. Quando ele estiver evaporando, ele vai soltar um vapor alcalino. O vapor alcalino, ele passa de 15, 20. Com essa medida que eu falei para vocês. Entendeu? Se o pH passa de 15, 20, ele vai derreter. Bateu no vidro, derrete na hora. A gente percebe o tanto que o orador mobiliza o apelo à lógica discursiva, o apelo à ciência, o uso de termos científicos como pH, ele traz também valores de pH, ele traz conceitos como alcalinidade, para tentar embasar
e dar credibilidade àquilo que ele está falando. É com base nesse trecho também que a gente pôde formular as nossas segunda e terceira hipóteses. A segunda hipótese diz respeito a essa suposta capacidade do vapor alcalino de bicarbonato de sódio, supostamente com pH entre 15 e 20, derreter o vírus pelo fato do vírus ter um valor de pH menor, certo? E a terceira hipótese é, factualmente, será que ao aquecer essa solução de água com bicarbonato de sódio, haverá formação de vapores de bicarbonato de sódio? Será que o bicarbonato de sódio ele vai evaporar também? Essa é a terceira hipótese que a gente elencou com esse trecho. Bateu, derrete. Matou o vírus na hora, instantâneo. Não precisa pânico. Bem entendido. Isso aqui é para evitar. Depois que você já tiver com o vírus lá no pulmão, não adianta fazer mais. Entendeu? Agora veja bem, ó, começando a ferver já. Tá começando a ferver. Eu acabei de chegar da rua, estava trabalhando. Entendeu? Aqui vai soltar um vapor dessa água. Passou de 90 graus, começa a evaporar. Você coloca a mão aqui em cima, vai soltar esse vapor. Você vai sentir sua mão meio lisa. Por quê? Porque o bicarbonato é soda em menor teor. Ele é alcalino, mas não é tanto quanto a soda. Ó, já começou a evaporar, entendeu? O que vai fazer? Isso aqui, ó. Isso. Abaixa o fogo para não queimar o rosto. Vem aqui, ó. É isso que vai fazer, gente. Mata o vírus na hora. Começa a ferver. A água fica branca, tipo um leite, ó. Aí esse vapor que solta aqui é um vapor alcalino. Existem uns 10 tipos de matar o vírus, tudo natural. Eu ensino tudo se precisar. Água oxigenada também mata na hora. Qual volume? Volume 10, volume 20, mata na hora, é instantâneo. Água oxigenada é hidróxido de hidrogênio. Mata qualquer parasita em segundo, é só bater, matou. Entendeu? Agora veja bem, ó, soltando esse vapor, ó. Vai lá no pulmão. Vai lá no pulmão. Isso aqui mata tudo. Não tem nada que não mate, gente. Parasita. Entendeu? Engole esse vapor como se estivesse fumando. A fumaça do cigarro, mesma coisa. Mata tudo na hora, instantâneo. Entendeu? Pessoal, compartilha. Não faz mal a ninguém. Compartilha. Compartilha com seus amigos. Você vai ajudar sua mãe, seu sobrinho, suas tias, seus tios, seus avós, as pessoas que têm problema de diabetes. Entendeu? Pessoas que têm pressão alta, pessoas que têm doença autoimune em geral. Isso aqui vai ajudar tudo. Tudo. E é simples. Entendeu? Qualquer coisa, quiser mais detalhe, entra aí, me pergunta que eu respondo. Ok? É só isso. Essas foram as nossas 3 hipóteses. A partir delas, nós atestamos, nós fizemos nossos testes, nossos experimentos. Quais foram os experimentos e quais foram os dados que nós coletamos, tanto fazendo os experimentos aqui, quanto por meio da questão pós-aula, que nós pudemos recolher. Então, vamos lá. Na última aula, a gente, a partir do suco de repolho roxo, que é um indicador de pH, um indicador ácido-base, a gente conseguiu medir os valores de pH de diversas soluções que nós tínhamos aqui na mesa, certo? Nós tínhamos desde, numa extremidade, uma solução de vinagre, até em outra uma solução de amônia.
Entre uma e outra, nós tínhamos refrigerante de limão, água boricada, água da torneira, solução de bicarbonato de sódio e solução de leite de magnésia, além da solução de amônia, certo? A gente, então, pingou uma certa quantidade de indicador em cada uma dessas soluções e percebemos que elas adquiriram colorações distintas uma da outra, certo? Isso permitiu que a gente pudesse construir uma escala de pH, beleza? Que ia desde um extremo a cor vermelha com o vinagre até a cor amarela com a solução de amônia. O segundo experimento que nós fizemos foi a diluição de uma solução de bicarbonato de sódio. Então a gente tinha uma solução de bicarbonato de sódio que apresentava uma coloração azul esverdeada e tínhamos água neutra que apresentava uma coloração roxo claro. Quando a gente pegou algumas gotas da solução de bicarbonato e diluiu com bastante água e mediu o pH dessa solução, a gente percebeu que o pH dessa solução apresentou uma cor mais ou menos entre o azul esverdeado da solução de bicarbonato mais concentrada e o roxo da água da torneira pura. Então, a cor que a gente obteve foi uma cor mais ou menos intermediária. Esse foi um dos nossos testes. Outro teste que nós fizemos foi pegar duas soluções, no caso, as duas, cada uma de um extremo da escala de pH, a amônia, que seria o extremo mais básico, e o vinagre, que seria do extremo mais ácido, e nós misturamos as duas soluções, porque supostamente uma poderia danificar a outra, dependendo do seu valor de pH, se for maior, certo? Ela venceria e derreteria a solução de valor menor de pH. A gente misturou as duas, a amônia de coloração amarela e o vinagre de coloração vermelha. A solução resultante teve uma coloração esverdeada, certo? E por fim, o vídeo visto por vocês apresentava a evaporação de uma solução de NaCl, de cloreto de sódio, que após toda a evaporação da água, a gente pôde perceber que o sal do NaCl ficou ali retido na panela em que acontecia ali essa fervura, certo? Então, com base nisso, o que a gente pode tirar de conclusão a partir daí, certo? Então, para a gente poder colocar essa discussão de novo em movimento e finalmente dar uns contornos mais finais a ela, a gente vai explicar um pouco como que os nossos testes de hipóteses puderam nos levar a resultados e a conclusões, que é a quinta e última etapa do nosso percurso investigativo aqui, que é a aula de hoje, certo? Então vamos lá. Quanto à fala de o pH ser uma propriedade intrínseca, a gente pôde perceber o seguinte, que no experimento de dissolução do bicarbonato de sódio, de diluição do bicarbonato de sódio, quando a gente pegou a mesma substância, bicarbonato de sódio, e colocou em uma quantidade grande de água, essa solução apresentou um valor de pH distinto de uma solução de bicarbonato de sódio mais concentrada, certo? As cores foram distintas. E a gente tem que levar aqui em consideração o seguinte, o que havia nos dois copos, nas duas soluções, era essencialmente a mesma coisa, água e bicarbonato de sódio. O que havia de diferente entre uma e outra era a quantidade de bicarbonato de sódio nessa solução. Portanto, a gente pode inferir que o pH é uma propriedade do meio, é uma propriedade que se relaciona com as quantidades das substâncias que estão presentes no meio, e não exatamente com a substância em si, como se fosse algo intrínseco a ela. Na verdade, o que o pH mede é a concentração de uma espécie química em específico, que é um íon H+, que nada mais é do que um próton livre em solução, certo? Diferentes substâncias classificadas como ácidas ou básicas, quando adicionadas à água, ocasionam processos de formação desse íon H+, desses prótons, formando-os em maior
ou menor quantidade, a depender da quantidade da substância que se está adicionando à água, qual é o caráter ácido-base dessa substância, e é isso. A gente percebe, então, que a medida do pH é uma medida do meio, de uma solução aquosa, e não de uma substância intrinsecamente, não é uma propriedade inata de uma substância. A segunda hipótese que a gente tinha seria de que valores de pH maiores seriam supostamente qualitativamente melhores, danificariam, teriam um poder superior às substâncias de pH menor, às soluções de pH menor, certo? A gente percebeu também que isso não é verdade. Como que a gente percebeu isso? Essa é uma hipótese um pouco delicada de se perceber. Por quê? A gente estabeleceu aqui uma escala de pH e a gente pôde perceber que a partir da água da torneira, que é neutra e tem um pH por volta de 7 mais ou menos, que essa escala ela ia em um sentido para a cor amarela da solução de amônia, que estava numa extremidade, e no outro sentido para a solução de vinagre vermelha numa outra extremidade. Então a gente percebe que, qualitativamente falando, a escala de pH ela tem dois sentidos a partir do seu meio. O seu meio, que seria a neutralidade, digamos, a partir dele a gente tem as soluções mais básicas e as soluções mais ácidas no sentido contrário. Pelo exercício que vocês fizeram entre a segunda aula e essa, atribuindo valores às soluções de pH de cada uma das soluções que a gente testou, a gente pode perceber o seguinte: se o pH neutro, que seria o meio da nossa escala, tem um valor de pH igual a 7 aproximadamente, que é o que a água neutra mostrou para a gente, e esse é o meio da nossa escala, então a gente pode perceber que essa escala só pode ter um valor máximo de 14, certo? Já que o 7 é o meio da escala. Se o 7 é o meio da escala, de 7 a 0, a gente tem um comportamento, que a gente chama de comportamento ácido, caráter ácido. Quanto mais perto do zero, mais ácido é o caráter da solução. O 7, por ser o meio, a gente tem que de 7 até 14, a gente tem as substâncias de caráter básico, sendo que quanto mais básicas, mais perto do valor 14 de pH. Daí decorre que, pelo 7 ser a metade da escala, não há como existirem valores de pH superiores a 14. Portanto, quando ele diz que o pH dos vapores de bicarbonato está entre 15 e 20, não tem sentido essa explicação, certo? Outro experimento que a gente fez foi pegar duas soluções, as duas que estavam nos extremos dessa escala, tanto a amônia, que seria a solução mais básica, quanto o vinagre, que era a solução mais ácida, e a gente misturou as duas. E se a hipótese do orador estivesse correta de que soluções de pH mais alto derreteriam, provocariam algum tipo de dano às soluções de pH mais baixo, então a gente veria algum derretimento, algum tipo de explosão ou algum processo de degradação aqui da solução de vinagre. Porque, como feito por vocês nesses exercícios pós-aula, a gente pode perceber que o pH da solução de amônia está ali por volta dos 13, ao passo que o pH da solução de vinagre está por volta de 1 e 2. Então, a adição da solução de amônia à solução de vinagre provocaria algum tipo de degradação dessa última. E a gente não viu isso acontecer, a gente viu que ao misturar as duas soluções, a gente obteve uma solução verde, característica de um pH ali mais ou menos entre 7, 8 e 9, mais ou menos, o que mostrou que reforçou que o pH é uma propriedade do meio, então a partir de uma mistura de duas soluções, o meio se reconstituiu todo, se reorganizou, ocorreu reações químicas,
que mudaram o pH desse meio e que efetivamente não há sentido em se dizer que soluções de valor de pH mais altos têm algum poder superior às substâncias, às soluções de pH mais baixo. Não é assim exatamente. Se trata de uma escala de duas qualidades, uma qualidade ácida e uma qualidade básica, ambas que cada uma segue um sentido a partir do meio, que seria a neutralidade, a água da torneira, portanto. Por fim, a última hipótese por nós testada, na verdade por vocês testada, que consistiu numa pesquisa bibliográfica, que também é muito importante para o método investigativo e para colocar uma fake news à prova, foi o seguinte: vocês assistiram a um vídeo em que havia ali uma panela, uma frigideira com uma solução aquosa de cloreto de sódio, que é o nosso sal de cozinha. E aí, a partir do aquecimento dessa solução, a gente pôde perceber que depois de algum tempo, toda a água evaporou e o sal permaneceu como que grudado ali no fundo da panela, certo? O que a gente observa, o que a gente entende dessa informação? Que o cloreto de sódio, ele é um tipo de soluto, é um tipo de sal que se dissolve em água, que se chama soluto não volátil. Volatilidade, volátil, é a característica da substância química que facilmente evapora, certo? O NaCl, assim como o bicarbonato de sódio, eles são ambos solutos não voláteis. O que isso significa? Que esses solutos, quando eles são adicionados à água e esse sistema é submetido a aquecimento, acontece uma ressolidificação desse sólido, desse soluto, que antes dissolvido na água passa a se solidificar novamente e permanecer no fundo do sistema enquanto a água evapora. Há de se fazer algumas ressalvas. O comportamento do bicarbonato de sódio não é idêntico ao do cloreto de sódio, algumas coisas são de fato diferentes. Porém, a natureza de soluto não volátil do bicarbonato de sódio é comparável à do cloreto de sódio. E, por fim, a gente pode perceber que uma solução, então, portanto, de bicarbonato de sódio, quando aquecida, seus vapores não liberariam bicarbonato de sódio, liberariam água somente. Correto? O que a gente pôde perceber com esse vídeo, então, é que os testes que nós realizamos puderam efetivamente desmentir os conceitos científicos trazidos pelo orador do vídeo. A gente percebe que esse vídeo, mais do que qualquer outra peça de fake news, ele apresenta o elemento do apelo lógico muito forte, certo? Existe o apelo emocional, o apelo à autoridade, o discurso de autoridade, mas o que mais parece dar credibilidade ao discurso desse orador é o elemento do apelo à lógica. Por quê? Porque ele evoca diversos conceitos científicos, termos científicos, explicações que parecem científicas para poder convencer de que o que ele está falando tem algum sentido, certo? Mas a gente por aqui pôde desmontar esses conceitos, analisá-los melhor, e a partir daí a gente percebeu que eles não têm fundamento. E, portanto, por mais que a gente não consiga verificar exatamente a eficácia do procedimento que ele propõe, a gente pode inferir com bastante segurança que ele não é nem um pouco seguro, porque ele é embasado em nada, ele não é embasado em conceitos verdadeiramente científicos. Com essas considerações todas, o nosso percurso, infelizmente, vai chegando ao fim e a gente pode traçar algumas considerações gerais sobre o nosso percurso até aqui e, finalmente, sobre o que a gente pôde concluir a respeito, certo? Então, lá na primeira aula, a gente começou a conversar um pouco sobre fake news,
sobre a abundância e a pluralidade de informações atualmente que estão em circulação, tanto nas mídias tradicionais quanto por meio das redes sociais, por meio da internet, e como isso acaba gerando uma proliferação de discursos, de informações que nem sempre são verdadeiros. A gente analisou um desses discursos a respeito de um método de prevenção contra o coronavírus. A partir dele, a gente analisou alguns elementos característicos do discurso persuasivo, que foram cunhados por Aristóteles 300 anos antes de Cristo, mas cabem muito bem hoje para poder analisar um discurso de convencimento. A gente percebeu que nesse discurso de convencimento particular dessa fake news, havia muito apelo, lógico, apelo à ciência, e a gente pensou, será que isso é verdadeiro? A partir daí, a gente, por meio do método investigativo, a gente elaborou hipóteses, nós testamos essas hipóteses com experimentos, a partir de uma solução de repolho roxo que nos serviu como indicador ácido base. Vocês em casa recorreram a uma pesquisa bibliográfica, à literatura, a um vídeo, para poder também pôr à prova uma das hipóteses. E agora, por fim, nessa aula, a gente pôde rever o vídeo, repensar nos experimentos que a gente fez e, a partir daí, perceber factualmente que as 3 hipóteses por nós elencadas o teste dessas hipóteses pôde factualmente desmistificar o conteúdo científico dessa notícia falsa. Ela é, portanto, uma notícia falsa, não há como negar. Como dito anteriormente, não há como testar se esse método preventivo em si daria certo ou não, porque envolve questões éticas muito sérias de saúde dos voluntários para uma pesquisa como essa e também no manuseio do coronavírus. Porém, a gente pôde perceber que os conceitos mais gerais, os princípios embasadores desse procedimento que é proposto pelo orador, eles são falsos, eles não têm embasamento científico, certo? O que a gente, então, consegue concluir a partir disso tudo? A gente percebe que, nesse momento de proliferação discursiva e direito individual a cada um poder produzir um discurso e poder expressá-lo, nem sempre a gente se depara com discursos verdadeiros. Esses discursos que não são verdadeiros, eles podem ter diversas das finalidades escusas, eles podem até mesmo definir rumos de uma eleição presidencial. Outras notícias falsas que são circuladas no nosso cotidiano de maneira mais banal, elas talvez não necessariamente tenham uma intenção negativa, como essa que nós vimos mesmo. Se trata de uma pessoa que quer poder ajudar as outras em relação ao coronavírus e que pensa estar fazendo bem por isso. Porém, é muito importante desconfiar desse tipo de informação, porque não necessariamente o que a pessoa está falando tem algum tipo de embasamento. Às vezes, aquilo está embasado na própria percepção dela da realidade e não numa percepção científica que é embasada segundo um conjunto de critérios e procedimentos, certo? Isso pode colocar em risco a vida sua e de seus familiares, das pessoas que você conhece, e contribuir para uma situação de descrédito da ciência e descrédito dessas instituições de pesquisa e de disseminação de informações verdadeiras, como as mídias mais tradicionais, enfim. Portanto, a gente espera que com esse curso a gente tenha conseguido conversar um pouco sobre esse assunto que é tão atual e poder mobilizar um pouco não só dos nossos conceitos químicos que nos ajudaram a resolver essa situação, como também a exercer um certo tipo de olhar crítico, desconfiado em relação às informações que circulam aí em meio virtual, principalmente. É necessário que a gente sempre tenha uma postura ativa quanto a elas,
que sempre que a gente vira alguma informação de alguma fonte que a gente não conhece, de alguma fonte que não tem nenhum tipo de renome ou credibilidade conhecida, que a gente vá atrás por meio da pesquisa bibliográfica, por meio de busca em fontes confiáveis, para poder saber se aquela informação ela é verdadeira ou se ela não é verdadeira. E a partir daí delinear quais são as possíveis intenções daquele discurso e quais poderiam ser as consequências de sua disseminação. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado bastante desse curso. Eu gostei muito de ministrar essas aulas para vocês, aprendi muito certamente. E eu espero que vocês se inscrevam nos próximos aí que houver e que continuem ligados aí ao Instituto de Química e à atividade científica, que é uma atividade que hoje em dia vem sendo muito atacada, mas que deve ser compreendida em sua complexidade e sua importância para o nosso mundo atual. É isso, muito obrigado e tchau, tchau, até mais.